Hoje vamos falar sobre cada um dos 9 mundos da mitologia nórdica e quem são os reis ou governantes de cada um deles, indo desde o mundo dos deuses até onde o Odin nem sequer consegue entrar, porque se ele entrasse, morreria instantaneamente. Não esqueça então de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e bora! No passado, Pangu rompeu o Hongmeng com um machado e permaneceu em silêncio entre o céu e a terra por milhares de anos. Ele se libertou e se transformou nas montanhas, nas nuvens, no sol. E para você que gosta de MMORPG e também de mitologia nórdica, assim como eu, saiba que o jogo Perfect World, que inclusive tem uma mitologia também, que ali no jogo o mundo todo foi criado pelo deus Pangu, que é o deus chinês, está chegando com uma atualização de mitologia nórdica, que tem várias coisas novas, entre elas, por exemplo, a região de Queda Nunca, onde você vai poder fazer missões de cultivo de nível 4, nível 5, cultivo de alma celestial, cultivo de alma caótica, vai ter novas missões, vai ter novos slots para runas de habilidades e muitas outras coisas, mas para você acessar esse novo mapa, você vai precisar ter o nível de céu astral 10, hein? E também ter renascido. Lembrando que o jogo é grátis, hein? É grátis. Então se você quiser testar ou jogar, acesse o link que tá aí no comentário fixado. E aproveitem, porque você logando no jogo desde agora o dia 3 até o dia 23, você já ganha alguma coisa. Você pode ganhar itens, gold, montarias, bônus de XP, drop de item e muito mais. Inclusive o nome da atualização é Yggdrasil, que é o primeiro tópico desse vídeo aqui. Porque não tem como eu falar sobre os 9 mundos para vocês se eu não falar sobre aquilo que sustenta todos eles. Todos os 9 mundos estão juntos e conectados por uma enorme e poderosa árvore chamada Yggdrasil. E ela é a mais bela e a mais perfeita de todas as árvores. Tem até mesmo um trecho na Edda Poética que diz que a Yggdrasil está para as árvores, assim como Odin está para os Aesir e como Garmr está para os caninos. E se você achava que o Fenrir era o mais poderoso dos cães, você achou errado. Mas isso daí é papo para um outro vídeo. Os ramos da Yggdrasil se espalham por todos os mundos, e o topo dela até mesmo ultrapassa o céu. E as raízes da Yggdrasil chegam até 3 lugares. A primeira raiz passa pelo submundo e chega até Niflheim, um dos mundos que sempre existiu. E no centro desse mundo, onde não dá para enxergar basicamente nada e é tudo escuro, a gente tem o Vargelmir, uma fonte que está sempre borbulhando, está sempre em ebulição. Ela fica exatamente em cima da raiz. E ali por essa região, nas águas ou até embaixo da terra, está Nidhogg, que fica roendo as raízes da árvore com a intenção de derrubá-la e levar o mundo ao caos. Só que ele não faz esse trabalho sozinho, ele tem a ajuda de algumas minhocas, ou segundo outros lugares, serpentes menores, que também tem nome. Goin Moin, os filhos de Gravivitnir, Grabikar, Grafvolundr, Ofnir e Svafnir. E algumas versões que vieram depois na mitologia nórdica dizem que o lugar de Nidhogg é embaixo de Helheim, onde ele ficaria devorando as almas daqueles que são adúlteros e mentirosos. De toda forma, durante o Ragnarok, ele vai participar do lado dos gigantes. E não se sabe exatamente contra quem ele vai lutar, mas em alguns lugares eu achei que ele seria derrotado por Magni e Mod. E também vale lembrar que frequentemente o Nidhogg recebe a visita de Ratatosk, que é um esquilo que fica subindo e descendo a Yggdrasil, levando mensagens de Nidhogg até a águia que fica no topo da Yggdrasil e vice-versa. Normalmente ele mente nessas mensagens para deixar um mais bravo com o outro. E se nós temos serpentes ou dragões que ficam roendo as raízes da Yggdrasil, as folhas delas são devoradas por 4 cervos, que são chamados Dain, Divalin, Dunair e Duratror. A segunda raiz da Yggdrasil vai desde a área que é dominada pelos gigantes até as águas do Poço de Mimir. E assim, não é somente possível andar pelas raízes, mas também pela própria árvore. E não somente o Ratatosk faz isso, mas também o próprio Odin já fez. Enquanto isso, os outros deuses, quando vão viajar de um mundo para o outro, eles acabam usando a ponte de arco-íris, a Bifrost, que é protegida pelo deus Heimdall, que fica em um local chamado Himinbjorn, e protege a ponte e também o reino dos deuses, dos gigantes de gelo e também dos gigantes da montanha. Não que ele precise fazer muito, porque somente realmente quem é um deus pode pisar naquela ponte, porque senão ele vai acabar sendo queimado. O primeiro dos 9 mundos, de cima para baixo na Yggdrasil, seria Asgard. E eu vou tentar até deixar o modelinho da Yggdrasil aqui do lado para vocês não se perderem. No caso, Asgard seria um dos céus da mitologia nórdica, um dos locais que você poderia acabar indo caso você morresse. E esse é o reino dos Aesir, os principais deuses da mitologia nórdica. E também onde fica o salão mais famoso da mitologia, Valhalla. E apesar de Valhalla ficar em Asgard, o nome do reino onde se localiza esse salão seria Gladsheim. E também é um outro local
muito importante nesse mundo, que é o Lidisgialf, que seria o local onde ficou o trono de Odin, onde no momento que ele se senta ele consegue ver todos os reinos e ver todos os passos de cada homem em Midgard. E é claro que ele sabe de tudo o que está acontecendo. E também é em Asgard onde fica o reino de Thor, o Trudvangar, e também onde fica o palácio dele, o Blidskiner, que tem 540 quartos, sendo a maior propriedade conhecida pelos homens. Tem também a casa de Frigg, que é a esposa de Odin, chamada Fensalir, e o reino de Freya, que é Folkvang, onde fica o palácio dela, que é o Sesronir, onde ela recebe metade dos mortos em batalha, a outra metade vai para Valhalla. A tradução de Valhalla seria Salão dos Mortos, e a metade dos guerreiros que vão para lá, eles ficam basicamente lutando e bebendo o dia todo, e a noite toda também, o tempo todo eles ficam lutando e bebendo. O teto de Valhalla não é feito de concreto, de madeira ou de telhas, mas na verdade é repleto de escudos, e esses escudos são segurados lá em cima por lanças, que servem como se fossem vigas ou colunas. No salão também tem várias mesas de festas, e elas são rodeadas por cadeiras encouraçadas. Nos portões ficam lobos guardando o local, e também por cima do salão ficam sempre voando algumas águias. Todas as mesas do salão são servidas pelas valquírias, que nunca deixam faltar bebida. Quando elas estão ali sem fazer nada, elas ficam observando os guerreiros lutando igual loucos. E tem até mesmo alguns que lutam com a caneca cheia. Eles levam golpes absurdos que com certeza, se eles não estivessem mortos, morreriam. Durante a noite, a ferida deles é curada completamente, restaurando toda a saúde. E como eles ficam sempre lutando, é claro que eles têm uma baita fome. Mas os banquetes de Valhalla não decepcionam. Eles são servidos pela carne do javali Saehrimnir, que toda vez que morre, acaba voltando à vida no dia seguinte, porque é claro, não pode faltar carne. E o hidromel que eles têm ali acaba chegando em Valhalla de uma maneira meio curiosa. Existe uma cabra que fica em cima do salão, chamada Heidrun. E lá em cima ela fica mastigando as folhas de uma árvore muito importante, muito conhecida, chamada Laihadr. E quando a cabra come a folha dessa árvore, ela acaba soltando hidromel que chega até Valhalla e preenche todo um tonel todo dia. E também em Asgard, onde o Fenrir acaba ficando preso até o dia do Ragnarok. Na verdade, no começo o Fenrir até vivia com os deuses, mas conforme ele foi crescendo, os deuses ficaram com medo e prenderam ele. Caso você queira saber toda a história completa do Fenrir, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, vai estar no card na descrição para você. Entretanto, apesar de estarem sempre comemorando, o povo de Valhalla em um certo momento vai ter que entrar em guerra, não somente Valhalla, mas toda Asgard. E com algumas exceções, todos ali basicamente morrerão de vez. Acho que eu nem preciso dizer que quem comanda tudo em Asgard nesse mundo é o Odin. Na verdade, com algumas exceções, talvez Muspelheim e Helheim, Odin comandaria todos os mundos. É claro que alguns desses existem também os chamados sublíderes, mas Asgard foi criada inclusive pelo Odin e seus irmãos, como diz o seguinte trecho da Edda em prosa. Em seguida, eles criaram para si mesmos no meio do mundo uma cidade chamada Asgard. Os homens a chamam de Troia. Lá habitaram os deuses e seus parentes, e muitos eventos e histórias de lá ocorreram, tanto na terra como no ar. Vamos então para o segundo mundo, que seria Midgard, que ficaria bem no centro da Yggdrasil, logo abaixo de Asgard, claro que dependendo da arte. Traduzindo o nome desse mundo, Midgard seria Quintal do Meio, Middle Yard, referência às águas que cercam esse mundo, já que Midgard não seria nada mais nada menos do que a terra da mitologia nórdica, terra essa que seria plana. E segundo a Edda em prosa e a Edda poética, esse local também foi criado pelos filhos de Bor, Vili, Ve e Odin. Curiosamente, esse local foi feito para proteção contra os gigantes. Ele foi totalmente cercado utilizando as sobrancelhas de Ymir. Ela é em forma de anel por fora e ao redor dela, sem fim, o fundo do mar. E ao longo da costa do mar eles deram terras para as raças de gigantes, ou Jotnard, para viverem. Mas no interior da terra fizeram uma cidadela em volta do mundo contra a hostilidade dos gigantes. E para sua cidadela eles usaram as sobrancelhas de Ymir, o gigante, e chamaram este lugar de Midgard. Eles pegaram também o seu cérebro e lançaram ao ar, e fizeram com ele as nuvens. O sol ali então brilhava sobre as pedras, o que parecia mais um chão de salão, e a grama era extremamente verde, o que passava a tranquilidade que o mundo dos humanos deveria transmitir para os deuses, e também para todo mundo que ali habitaria. Mas os humanos ainda não existiam, e precisavam ser criados. Eles também foram feitos pelos filhos de Bor. Quando os filhos de Bor estavam caminhando ao longo da costa do mar, eles encontraram duas árvores, e tomaram-nas e moldaram homens delas. O primeiro filho deu-lhes
espírito da vida, o segundo inteligência e sentimento, o terceiro forma, fala, audição e visão. Deram-lhes roupas e nomes. O macho foi chamado de Asker e a fêmea de Embla. E deles então nasceram a raça dos homens, que receberam uma morada em Midgard. As águas de Midgard são habitadas por um dos filhos do Loki, que é Jormungandr, a serpente do mundo que é tão gigantesca que dá a volta em toda Midgard. Eu não achei nenhum ser que seria o governante supremo de Midgard, né? Porque na verdade eu acho que esse cargo seria do próprio Odin. Entretanto, eu achei alguns locais que diziam que esse seria um domínio de Jord, que é a mãe do Thor, e a gigante que simbolizaria a Terra, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo. O próximo mundo que podemos falar aqui é Alfheim, a terra dos Elfos da Luz, ou também chamados de Ljósálfar. Eu não vou falar assim tanto sobre eles, porque eu já tenho um vídeo sobre elfos aqui no canal, que eu vou deixar na descrição e no card pra você também. Infelizmente não tem tantas descrições assim sobre esse mundo, mas creio eu que seja um local totalmente iluminado, é claro, né? E muito bonito, com uma natureza incrível. Afinal de contas, os elfos na mitologia nórdica seriam meio que deuses menores da natureza, ou até mesmo semideuses. E apesar de não ficar muito claro isso, pelo menos enquanto eu estava lendo a mitologia nórdica, dava a impressão de que eles trabalhavam ou veneravam os deuses Vanir, principalmente o deus Frey, que é irmão de Freya e filho de Njord. Apesar do Frey viver entre os Aesir, originalmente ele é um Vanir, e sendo chamado até mesmo de governante da chuva e do brilho do sol, o Frey acaba ganhando o título de Rei dos Elfos. Então, mesmo não vivendo exatamente em Alfheim, quem comandaria tudo ali é o próprio Frey. E como oposto aos Elfos da Luz, nós temos os Elfos Escuros, também chamados de Dókalfar, que vivem embaixo da terra. E se temos a curiosidade de que talvez os Elfos da Luz sejam os semideuses e até trabalhem para os Vanir, no caso dos Elfos da Escuridão, eles são nada mais nada menos do que um outro nome para os anões. O reino deles é chamado de Nidavellir ou Svartalfheim, onde vivem sobre montanhas. É um local totalmente escuro e sem nenhuma luz, até porque uma pequena faísca de luz poderia transformar um habitante de Svartalfheim em pedra, assim como aconteceu com o anão que tentou ter como esposa a filha de Thor, a Trude, e o Thor ficou conversando com ele ali até que o sol aparecesse e ele virasse pedra. Nesse local habitam, por exemplo, os filhos de Ivaldi e Brok e Sindri, que são os ferreiros dos deuses, que construíram os mais variados itens que a gente conhece da mitologia, como o martelo de Thor e o navio de Frey. Dizem que quem guarda esse local é Modsognir, que foi um dos primeiros anões criados pelos deuses. Agora falando sobre Jotunheim, que é a terra dos gigantes, e não somente dos gigantes de gelo, até porque tem também os gigantes da montanha e os Trolls. Existem muitas descrições sobre como é o local, mas que tem palácios e casas, assim como tem também em Asgard e em Midgard. Talvez as casas e os castelos sejam um pouco maiores, porque existem sim gigantes na mitologia nórdica que são maiores em estatura do que os deuses, assim como aparecem em algumas artes, como por exemplo no Tigardalok. Lá em Jotunheim tem o palácio da Angerboda, onde nasceram Fenrir, Jormungandr e Hela, tem o palácio do próprio Tigardalok, e tem também o palácio do Hymir, que é o líder dos gigantes, aquele que vai liderá-los durante o Ragnarok, e vai ficar em um barco do lado de Loki. Vanaheim é o lar de repouso dos deuses Vanir, que são os deuses mais ligados à natureza. É um local extremamente bonito e muito calmo. Todas as coisas que vêm da natureza, todas as coisas mais bonitas, mais mágicas, toda a prosperidade que existe nos mundos vem de Vanaheim. E os deuses que moram ali normalmente também são deuses da fertilidade. Antigamente, o líder de Vanaheim, o líder dos Vanir, era o Njord, que é o pai de Freya e de Frey. Só que como ele, com seus dois filhos, foram para Asgard, né, morar com os Aesir, em troca, os Aesir mandaram para Vanaheim o Mimir e o Hoenir, que é o irmão do Odin, mas de toda forma a liderança pode ter trocado, não tenho certeza. Existem dois mundos na mitologia nórdica que sempre existiram. Niflheim, que seria a terra da névoa escura, e Muspelheim, que é a terra de fogo. No caso de Muspel, ninguém pode entrar lá ou tentar viver lá, porque primeiro morreria. Porque os únicos que conseguem sobreviver ao fogo dali são os gigantes que ali nasceram, como Surtur, Sinmara, que é a esposa dele, e outros gigantes de fogo. E também porque para entrar em Muspelheim, você teria que passar pelo próprio Surtur, que fica sempre vigiando a fronteira. E acredite, não tem ninguém que conseguiria matá-lo. Nem mesmo Odin e nem mesmo Thor. No caso de Niflheim, eu nunca vi ser citado que tem alguém que mora lá. A única coisa que eu vi é que lá tem alguns rios que brotam daquela fonte que está sempre borbulhando. E esses rios têm nome também, sendo eles Vol, Kuntra, Fidjorm, Fimbultul, Slindr, Hid, Silgir, Ilgir, Vidi,
Leipitir e Gyo. Esse último fica perto dos portões de Hel, e por falar em Hel, o último reino de todos esses seria Helheim, que é um reino pertencente à filha de Loki, a Hela, para onde vão todas as almas daqueles que morreram por doença ou de maneira desonrosa. E para aqueles que são extremamente maus, tem um nível mais abaixo ainda, que é chamado de Niflhel. A Hel está sempre acompanhada de um cão, que alguns dizem que seria o Garmr, e a ponte que dá acesso a esse reino é guardada também por uma deusa chamada Mordgut. E ali no reino de Hel também fica o Balder, que acabou morrendo e está esperando o momento de renascer depois do Ragnarok. A terceira raiz da Yggdrasil vai até uma fonte em Asgard, e é ali onde ficam as Nornas, que seriam as senhoras do destino da mitologia nórdica. Elas também são responsáveis por cuidar das raízes da Yggdrasil, porque enquanto o Nidhogg rói as raízes, as Nornas ficam jogando água sobre elas para curá-las, para garantir que tudo vai ocorrer normalmente. Nesse local, os deuses também acabam se reunindo algumas vezes, e antes do Ragnarok vão se reunir ali novamente. Essa fonte ou poço é a sorte e o destino. Ele pertence à Norna chamada Urd, e junto dela também ficam o Virvendi e a Skald. Mas existem várias outras Nornas, e elas juntas acabam escolhendo o destino de todas as coisas. De vários lugares, as Nornas são, mas não são da mesma raça. Algumas são dos Aesir, algumas são dos Elfos, e algumas são filhas dos Anões. Se as Nornas determinam os destinos dos homens, então elas os repartem de forma desigual, visto que alguns têm uma vida mais agradável e luxuosa, mas outros têm poucos bens mundanos ou fama. Alguns têm vida longa, outros curta. Boas Nornas e de raça nobre designam vidas boas, mas os homens que sofrem desventuras são regidos por Nornas do mal. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês podem acabar encontrando referências na nova atualização de Perfect World, que tem um novo nível de céu soberano para você ganhar 3 slots adicionais de runas de habilidade, além de uma nova habilidade que concede 50 de nível de espírito que você pode usar para detonar no PVP. Tem um sistema de viagem mundial para esse novo nível, onde você pode matar monstros, ter novas histórias, procurar itens e etc. E tem também a instrução Xiafen, que é basicamente um passe de batalha com 200 níveis, onde nos 100 primeiros você ganha recompensas direto, upando o personagem desde o nível 1. E tem um lote celestial que tem um baú com itens raros divididos por temporada, tipo prata e ouro. Lembrando que o jogo é grátis, então acesse o link que tá aí no comentário fixado e vai lá se divertir. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo também, hein? Valeu, falou, tchau!